Boa noite, pessoal. Vamos dar sequência aqui nas nossas aulas de auxílio aos estudos locais aí. Você está estudando junto comigo. Lembrando que tem algumas aulas que eu estou estudando junto com você mesmo. Então estou destrinchando a apostila aqui e junto a gente chega lá. Beleza? Vamos lá, aula 1, Direito Processual Penal Militar. Quem está acompanhando aí através da planilha, nós estamos aqui nessa aula aqui. Com o marcar dessa aula, nós vamos ter feito 20% da matéria, vai faltar 80% que a gente vai gravando ao longo do período aí. Vamos lá, para a gente falar de processo penal, né, e no caso processo penal militar, a gente vai dar uma volta aqui rapidinho só para falar disso aqui. Isso aqui está na aula de direito penal. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais no assunto, vai lá e assiste a aula de direito penal. A evolução histórica, né? A gente tinha lá que a vingança, ela sempre é um crime, é um fenômeno social, ou seja, o crime ele sempre existiu. E depois a gente vai pegar isso e vai aplicar para a vida do militar. A partir do momento que tem a instituição militar, vai ter coisas lá dentro que são transgressões, crimes e por aí vai. Sempre procurou-se uma vingança e durante muito tempo teve vingança divina, vingança privada. Depois o Estado começou a pegar para ele, dizer que o cidadão não podia mais se vingar sozinho, era ele que praticaria a vingança, mas ainda era vingança. E aí vai passar com o tempo e hoje em dia já não tem mais essa figura da vingança. A gente procura justiça e não vingança, certo? Então, aí várias evoluções históricas, a gente vai falar sobre isso aqui. Então, olha só, o Estado, nós temos o Estado, a figura do Estado, que vai elaborar uma lei. A partir do momento que ele elabora a lei, ele tem infratores. O Estado dirige o direito de punir. Ou seja, vamos lá. Lembra nas aulas de administrativo, legalidade pública, legalidade privada. Legalidade pública, só posso fazer tudo aquilo que a lei ordena. Legalidade privada, eu posso fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então aqui é que está. Como privado, no mundo privado, as pessoas podem fazer tudo desde que a lei não proíba, é preciso que o Estado crie uma lei proibindo determinada conduta para que então ele seja chamado de infrator, para que então seja crime. Que até então não existia, ele não poderia cobrar aquilo. Então, o Estado, através da elaboração da lei, ele vai criar uma conduta que ele vai dizer que, se for praticada, no caso que nós estamos estudando no processo penal militar dentro do ambiente da caserna, no ambiente militar, se for praticado, será um crime, aí ele pode cobrar, certo? Isso tudo aqui, como nós já vimos em outras aulas, está no plano abstrato, genérico e impessoal, é para todos. Está bem abstrato, fez isso, crime. Quem? Não sei, para qualquer um, impessoal. E aí, o militar lá, ele tem o dever de não praticar a norma que está descrita como crime. Saiu desse abstrato para o concreto, ou seja, esse militar, ele praticou uma conduta, ele começa aqui o direito de punir do Estado, certo? O Estado vai ter a pretensão punitiva, ou seja, ele pretende punir, pretensão punitiva, ele pretende punir porque existia uma norma dizendo que você não podia fazer e você fez. Aí ele pegou e prendeu. No primeiro momento prendeu aqui, e a pretensão punitiva é exatamente isso, o poder que o Estado tem de submeter o infrator a uma sanção penal, certo? É o poder que ele tem, mas ele pretende ainda submeter esse infrator a uma sanção penal que vai ser a prisão, né? E na maioria das vezes. Mas para sair daqui para cá, ele cometeu o ato até ele ser condenado mesmo, preso, para sair daqui e veio para cá, é preciso que haja tem que haver um processo, que é o chamado de devido processo legal, Estado Democrático de Direito. Hoje nós vivemos no Estado Democrático de Direito, lembra? Eu falei da vingança, vai sair, tem todo um processo de evolução histórica, onde nós chegamos no Estado Democrático de Direito. Você não pode nem se vingar e a justiça tem que ser buscada. Então, para que se busque uma justiça, tem que ter um devido processo legal, para que no final dele você tenha certeza que está sendo justo o que você está fazendo. Então, aqui está a importância do processo penal militar, que é o instrumento pelo qual o Estado se vale para impor uma sanção penal ao infrator, ou seja, o instrumento que vai comprovar que ele infringiu essa lei, infração, e ele tem a pretensão punitiva, que vale a pena ele aplicar a lei, que isso é justiça. Esse é o instrumento, é o processo penal militar. Para a gente lembrar do porquê, devido do processo legal, a gente tem aqui as gerações e dimensões de direito. Isso aqui está na aula de constitucional. Se você já assistiu, já fica mais fácil. Se você não assistiu, depois vai lá e assiste para se aprofundar. Então, assim, leva-se em conta a cronologia. Mais importante, ressalta que uma geração, quando nós temos a primeira, segunda e terceira geração.
certo? Na Constituição. Depois assiste lá para você se aprofundar. Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Primeira geração, direitos à liberdade. Segunda geração, igualdade. Terceira geração, fraternidade. Primeiro, a gente tinha um Estado absolutista que mandava, fazia tudo. Hoje em dia a gente quer liberdade, ou seja, o Estado não pode ficar interferindo na esfera privada. É o lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Se você perceber, as 3 gerações. É chamado de dimensões por alguns, porque a geração pode dar a ideia de que quando chega uma nova geração, a outra é substituída. E isso não é verdade. As dimensões elas vão se acumulando, por isso que é a primeira, segunda e terceira dimensão. Quando você começa a botar direitos à igualdade no Estado, você não retira o direito à liberdade. É um somado ao outro. Mas, enfim, o direito, em regra, é a liberdade. O Estado não fazendo algo. Então, por isso que tem que ter um devido processo legal para se sair dessa regra e ir para a exceção, que é a prisão. Você vai provar isso através desse devido processo legal, correto? Então aqui o processo penal é o conjunto de atos coordenados entre o juiz e as partes, ou seja, é o conjunto de procedimentos, atos que vai chegar a essa conclusão aqui. Ou não, ou de absolver. Vamos seguir, vamos estudar isso aqui então, esse conjunto desses atos coordenados. Então, assim, vamos falar dos princípios que são aplicados ali. Devido processo legal, como a gente acabou de falar, é um dos princípios. E aí a gente vai estudar o que acontece aqui. Para que ocorra esse devido processo legal, nós temos o juiz, que está acima e equidistante de ambas as partes, ou seja, ele está numa posição que ele não vai privilegiar nem esse. Ele está aqui pronto a escutar todas as duas partes e tomar uma decisão. Então ele é imparcial. Temos aqui o autor e temos o réu. Todos eles estão sujeitos ao que o juiz vai determinar e eles estão em oposição, certo? Isso aqui é a relação jurídica, que o processo penal militar vai regular como tudo isso aqui vai acontecer. Essa relação jurídica, como que ele fala, quando fala para esse, enfim. E é isso. Os sujeitos, as partes aqui, ó, estão aqui, autor, réu, eles estão em oposição um ao outro. Temos o juiz representando o Estado, certo? Esse autor aqui, ele vai lá pelo direito de punir, não propriamente do autor. O autor ele vai provocar o direito de punir, que é do Estado, certo? Esse direito de punir é do Estado. Ele provoca o direito de punir e tenta provar que esse réu aqui deve ser punido pelo Estado. O réu, em sua contrapartida, vai ter uma resistência a isso. Então ele vai contradizer essas situações, ele vai poder se defender, certo? Isso tudo aqui, que a gente acabou de ver, observando direitos e garantias fundamentais para que se chegue a uma justiça. A gente vai observar direitos e garantias dessa pessoa para que quando você vai aplicar a sanção, seja uma sanção justa, certo? Então, você vê que é uma limitação do poder do Estado. O Estado não pega essa pessoa aqui e já pune. Ele tem que observar tudo isso para chegar. Então, é uma limitação de poder que vai estar garantindo a ampla defesa desse cara, o contraditório entre essas partes, a imparcialidade do juiz, a razoável duração desse processo. O processo não pode ficar durando a vida inteira, tem uma razoável duração ali. A presunção de inocência, não conseguindo provar, presume-se inocente, tudo isso. Contraditório. O que vem a ser o contraditório? Lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição de 88, a gente vai achar aos litigantes em processo judicial ou administrativo. Então, ao litigante em processo judicial ou administrativo. É importante vocês entenderem que é em processo e pode ser judicial ou administrativo. E aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a elas inerentes. Ou seja, não basta só assegurar que ele vai ter direito ao contraditório e à ampla defesa. Ele tem que disponibilizar meios e recursos para que realmente ele consiga exercer o seu contraditório e a sua ampla defesa. É isso que está querendo dizer aqui, certo? Então, vai ter um processo, iniciou um processo judicial. É importante que as duas partes tomem ciência de que há esse processo, quais são as acusações, para ele poder se defender, certo? Aqui, então, esse contraditório vai estar garantindo a participação dialética, ou seja, contradizer, né, ali, o outro, participação dialética, de falar, fiscalização. Ele vai fiscalizar, sabendo que existe esse processo, sabendo quais são as alegações. Ele tem direito a essas informações. Ciência da demanda, ou seja, tomar ciência dos argumentos que estão sendo produzidos aqui. E por isso a paridade de armas, ou seja, eles devem estar com a mesma força, ambos. E o juiz aqui em cima analisando isso tudo, certo? Ampla defesa. Ampla defesa está no artigo 5º, inciso 54
da Constituição de 88. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, ou seja, devido processo legal, tá vendo? Ninguém vai ser privado de liberdade de bens sem que passe por todo esse sistema aqui. Isso aqui, essa ampla defesa, está garantindo o quê? Que esse cara aqui, o réu, tenha uma ampla defesa, ou seja, que ele possa trazer todas as provas legais ao processo, que ele possa esclarecer os fatos, ele pode inclusive omitir-se, isso é uma ampla defesa, ele pode omitir-se, prevalecer-se do silêncio, não quer falar, defesa técnica, ou seja, defesa por um advogado, escolher seu defensor, a gente já falou disso em outra aula, escolher seu defensor é o seguinte, ele tem o direito de escolher o seu defensor, de confiar em alguém e escolher, mas se ele não tem condições, não tem como pagar, não tem como escolher, aí ele vai ter que aceitar um defensor que o Estado vai franquear a ele, certo? Presença na audiência e o direito à autodefesa, ele mesmo também de se defender. Correto? Qual é a diferença aqui da ampla defesa e do contraditório, cara? Então vamos lá, contraditório manifesta-se em ambas as partes. Ambas as partes vão poder contradizer o que o outro está dizendo. O réu disse alguma coisa, ele pode dizer e tal. Ampla defesa está ligado mais ao réu. Por quê? Porque olha o que a gente está falando, na ampla defesa ele pode omitir-se, ele pode ficar em silêncio. A gente não caberia isso ao cara que está acusando, né? Não, eu estou acusando, mas eu me reservo o direito de ficar em silêncio para acusá-lo. Não daria. Então a ampla defesa, ela está aqui ligada ao réu, que vai usar de todos esses meios. Alguns deles o autor vai ter como fazer, contradizer, trazer provas legais. A parte, o autor também vai, mas a ampla defesa, que é usar de todos esses meios aqui, é ligada ao réu por conta disso. Que eu acabei de um exemplo aqui esdrúxulo. Imagina, não, eu estou acusando, mas eu me reservo o direito de ficar calado e aceite a acusação contra ele. Não dá, você precisa provar. Seguindo, a gente tem um outro princípio que é o duplo grau de jurisdição. Ou seja, o cara é condenado aqui, ele tem direito a subir a escada e recorrer. Pedir para que seja reavaliada aquela situação, se ele não concorda com ela, se ele está dentro do prazo, se ele está cumprindo tudo, ele tem o direito de fazer isso. Por quê? Porque ele vai recorrer para um juiz mais experiente, para um grupo de juízes mais experiente, que vai poder avaliar aquela situação e ter certeza que o que está sendo feito é o mais correto possível. Então aqui, apesar de estar implícito, porque na nossa Constituição não está escrito isso de forma expressa, que tem direito ao duplo grau de jurisdição, mas de qualquer forma, aí você encontra ele implícito em outros artigos, mas de qualquer forma, o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. E quando o Brasil é signatário, ele se compromete a cumprir isso. E lá nesse pacto existe essa possibilidade, existe esse direito garantido, duplo grau de jurisdição. Então, de qualquer forma, estaria garantido por conta disso aqui. A gente colocou ali as situações, a gente sabe que os pactos internacionais de direitos humanos, inclusive, estão acima até da nossa própria lei. Então, estaria acima do próprio Código de Processo Penal Militar. Não, ele estaria ali lado a lado com a Constituição, certo? Ou ele tem força de norma constitucional, ou ele está abaixo da Constituição, mas acima da lei. A gente fala disso em provavelmente aula de constitucional. Dá uma olhada, vale a pena dar uma aprofundada. A gente está tentando fazer o mais resumido possível, com uma linguagem mais acessível possível. Então, eu acredito que se olhar lá, vai ficar legal. Presunção de inocência, ou seja, ele presume-se inocente até que se prove o contrário. Tá aqui, ó, até que seja declarado culpado, será considerado inocente. E culpado, a gente diz que alguém é culpado depois de sentença condenatória com trânsito em julgado. A gente já falou também que sentença condenatória com trânsito em julgado significa uma sentença que já não tem mais como se recorrer daquela sentença. Acabou todas as possibilidades de recurso, chama-se trânsito em julgado. Então, após a sentença sem recurso, é que ele é considerado culpado. E a prova cabe a quem alegar. A gente acabou de falar que não pode falar o cara que está querendo alegar que alguém é culpado se valer do silêncio. Artigo 5º, inciso 57 da Constituição de 88, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Publicidade. Aí tem aqui o artigo 93 da Constituição, lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observando os seguintes princípios. Lá no inciso 9, a gente tem todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as suas decisões. Ou seja, em regra, o julgamento é público, você pode fiscalizar esse julgamento, ver e ser fundamentada a decisão do juiz. Ele tem que esclarecer o porquê que ele está tomando. É livre ele tomar a decisão dele? Ele é livre para tomar a decisão dele, desde que ele fundamente, explique o porquê que ele está tomando aquela decisão. Sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, então essa publicidade aqui, pode a lei limitar a presença em determinados atos,
as próprias partes e a seus advogados, ou somente a este, ou seja, pode ter casos em que é limitado nem às partes, que a gente falou direito de presença, em algum caso, porque ele vai justificar, vai fundamentar, pode ser que só o advogado esteja presente. Em casos nos quais a preservação do direito, a intimidade, é interessado no sigilo não prejudica o interesse da publicidade, ou seja, em regra, público, mas pode haver. Quando que um advogado vai poder entrar e a parte não? Quando causar temor a testemunha, alguma coisa do tipo, o advogado está lá representando ele, pode ser que naqueles casos concretos o juiz decida que o melhor para preservar mais direitos é que aquela parte não participe daquele ponto. Todos esses princípios, eles buscam a dignidade da pessoa humana. E até por isso que eu falei aqui, a vítima também tem que buscar a dignidade da pessoa, uma testemunha, alguma coisa do tipo. Então ele vai ponderar esses direitos, isso pode acontecer, tá? A gente está procurando sempre a dignidade da pessoa humana, que é um princípio fundamental do Estado Democrático de Direito. Então, seguindo aqui, sistema processual. Qual o sistema processual que a gente adota? Ou seja, a gente falou que o direito de processo penal militar é isso, é uma sequência de atos que vai procurar ali provar. Qual o sistema que a gente está adotando para essa sequência de atos? Existem alguns, existe o acusatório, o inquisitorial e o misto. O que é o sistema acusatório? O sistema acusatório é quando nós temos partes distintas, o juiz está lá em cima e equidistante, temos duas partes, o acusador e o defensor, que vão estar em oposição e tentar convencer esse juiz. Um tenta convencer de que ele é culpado e o outro tenta convencer que ele é inocente. Aquilo que a gente viu agora ali no triângulo e tudo, são partes distintas, é acusatório. O inquisitorial. O inquisitorial, a função de acusar, defender e julgar é uma única pessoa. O cara acusa, ele mesmo defende e ele mesmo julga. Tá? Isso é o inquisitorial. E o misto é quando a gente tem as duas partes. Uma primeira parte, na parte da investigação, é inquisitorial, sob comando do juiz. E a segunda parte, que é o julgamento em si, é acusatório. Aí vai ter aquela divisão. Antigamente, tinha gente discutindo sobre isso, falando que o nosso era misto por causa da investigação policial militar, que ela é inquisitorial, não tem essa história, em regra ela é inquisitorial, não tem isso. Então tinha gente falando disso, mas não é esse caso, porque o inquérito policial ele não é comandado pelo juiz, certo? Então a gente está aqui, ó, no acusatório. O nosso sistema processual é o acusatório, onde temos as partes distintas, juiz equidistante, um acusador, um defensor, um contra o outro aqui, né, em oposição, tentando convencer o juiz. Fontes, quando ele fala de fontes. Fontes a gente vai lembrar da fonte mesmo, de uma nascente de água. É da onde nasce, da onde surge esse direito. Fontes do direito, da onde ele nasce, da onde ele surgiu. Entendeu? E aqui nós temos a Constituição, Direito de Processo Penal. Constituição, Convenção, Tratados Internacionais e a Lei Processual Penal Militar. Vai ter esse processo penal. Essas são as fontes dele, sendo a Lei Processual Militar a fonte formal produzida pela União. Né? A principal fonte formal é produzida pela União. E é isso aqui. Tá? E aqui acabou ficando na ordem, tá vendo? Que eu falei, a Constituição estava em cima, convenções e tratados internacionais estão acima da Lei de Processo Penal. E é isso aqui. Seguindo, e os casos omissos? Se depois de a gente ter feito todo esse amparado, ter todas essas leis, a gente olhar lá no Código de Processo Penal, tem um caso que não estava previsto ali. O que a gente faz? Nos casos omissos, existe um artigo no próprio Código de Processo Penal Militar, que é o artigo 3º, que diz: os casos omissos neste código serão supridos. 1. Pela legislação do processo penal comum, ou seja, eu vou olhar o Código de Processo Penal comum e ver se tem aquela situação. Se tiver, eu vou suprir o Código de Processo Penal Militar pela situação do Código de Processo Penal comum. Quando aplicável aos casos concretos, é sem prejuízo à índole do processo penal militar, pela jurisprudência, pelo uso e costumes militares, pelos princípios gerais do direito e pela analogia. Ou seja, o juiz não vai deixar de julgar dizendo que o caso é omisso, ele vai usar disso aqui para chegar a uma conclusão. Correto? É isso. A aula de hoje foi essa. Não esqueça de fazer a contribuição. Você está gostando principalmente. Mostrar aquele incentivo. Lá no campo de mensagem do Pix, se você for fazer a sua contribuição, coloca lá. Aula de Direito Processo Penal Militar 1. Porque eu vou saber que você está fazendo essa contribuição por conta dessa aula e eu vou achar bacana saber de onde está vindo, de onde você assistiu e resolveu fazer essa contribuição. Bom, um abraço a todos e até a próxima.